padeiro vai também. Que bonito é ver o samba no terreiro, assistir o batuqueiro numa roda improvisar. Que bonito é a mulata requebrando, os tambores enfeitando, a escola desfilar. Na Copa do Mundo, o triunfo é nosso. A igreja celebra hoje a memória de São Carlos Luanga e seus companheiros, mártires da igreja africana. Entre 1885 e 1887, uma centena de cristãos, entre os quais alguns anglicanos, foram vítimas da perseguição em Uganda. Carlos Luanga foi exemplo para seus 12 companheiros, alguns deles apenas batizados e todos muito jovens. Estavam felizes em associar seu sacrifício àquele de Cristo. Carlos Luanga e seus companheiros foram mortos porque eram cristãos, no dia 3 de junho de 1886. Na ocasião, São Carlos Luanga contava com apenas 21 anos de idade. Outros cristãos africanos sofreram o mesmo martírio em datas diferentes. Carlos e seus companheiros são os primeiros mártires da África Negra. Vinde benditos do meu Pai, tomai posse do reino preparado para vós desde o princípio do mundo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite. Hoje celebramos a morte de mártires de uma igreja perseguida. Confiantes no amor de Deus que não nos deixa enfraquecer diante das perseguições e calúnias que fazem contra a igreja, peçamos o perdão de Deus e dos irmãos. Senhor, vós conheceis nossas fraquezas e nossos pecados. Olhai com bondade para vosso povo e tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que sempre manifestastes vossa misericórdia aos pecadores, perdoai nossas desavenças e tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que quereis que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, infundi a graça da conversão em nossos corações e tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, tenha compaixão de vós, perdoe os vossos pecados e vos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que fizestes do sangue dos mártires semente de novos cristãos, concedei que o campo da vossa igreja, regado pelo sangue de São Carlos Luanga e seus companheiros, produza sempre abundantes colheitas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Início da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo desígnio de Deus, referente à promessa de vida que temos em Cristo Jesus. A Timóteo, meu querido filho,
graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência pura, como aprendi dos meus antepassados, quando me lembro de ti dia e noite, nas minhas orações. Por este motivo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus, que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor Jesus, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio e da sua graça, que nos foi dado em Cristo Jesus, desde toda a eternidade. Esta graça foi revelada agora pela manifestação de nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho, da qual fui constituído anunciador, apóstolo e mestre. Esta é a causa pela qual estou sofrendo, mas não me envergonho, porque sei em quem pus a minha fé e tenho a certeza de que Ele é capaz de guardar aquilo que me foi confiado até o grande dia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Feliz és tu se temes ao Senhor. Feliz és tu se temes ao Senhor. Poderás então viver do trabalho de tuas mãos para a tua felicidade e bem-estar. Tua esposa, uma vinha fecunda no coração de tua casa. Teus filhos, rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. Feliz és tu se temes ao Senhor. Feliz és tu se temes ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu enviarei o Espírito da verdade a vós. Ele vos ensinará toda a verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. História, economia e religião, a presença do padre Antônio Vieira no contexto do Brasil colônia, o mercantilismo do passado e suas influências no mundo de hoje. Os assuntos serão esclarecidos na Tribuna Independente de hoje ao vivo, com a presença do professor da Faculdade de Ciências Econômicas de Bauru, o padre Herman Voss. Participam do programa de hoje Ana Rita Marques Moreira, que é professora e integra a equipe de Nossa Senhora. Carlos Henrique Magre, que é diretor do Colégio Integrado Santa Edvirges de São José do Rio Preto, São Paulo. E Sônia Magre, que é professora. Para suas considerações iniciais, ocupa agora a Tribuna Independente o padre Herman Voss. Meu abraço cordial e amigo, caro padre Herman. Uma boa noite a todos aqui presentes. Uma boa noite também a todos os telespectadores. Antônio Vieira é certamente uma figura da história do Brasil que foi muito pesquisado já. O que nós pretendemos fazer hoje à noite é ver um pouquinho como ele se situa no contexto econômico da sua época. Ou seja, numa época em que os estados estavam se formando, as economias estavam se expandindo, tínhamos já aquelas viagens de curso longo,
o início do capitalismo comercial, enfim, uma mudança na sociedade para um mercantilismo, uma visão e concepção mercantil da sociedade. Vieira também sofreu essa influência fortemente. O que nós pretendemos fazer hoje é ver um pouquinho como é que foi essa influência do mercantilismo nas cartas do padre Antônio Vieira no século XVII, o grande jesuíta. Ele escreveu cartas para muitas pessoas. Eu tive a oportunidade de achar os 3 grossos volumes das cartas dele no antiquariado em São Paulo e comecei a ler essas cartas sistematicamente. Então, em torno disso, foi uma leitura fascinante. Então, vamos ver isso hoje. As perguntas estarão abertas para ver como ele se situou, o que é o mercantilismo, como Vieira se pronunciou em relação aos problemas econômicos de Portugal, a grande nação que ele tanto amava e pela qual tinha tanto zelo. Então vamos ouvir o que também os telespectadores têm a perguntar e aqui os integrantes desse painel aqui. Eu quero agradecer a gentileza, a grande satisfação, a grande honra de ter o professor da Faculdade de Ciências Econômicas de Bauru, professor Padre Herman Voss, que é também trabalha na Catedral, né, de Bauru. Catedral de Bauru. É uma satisfação, uma grande alegria. Os amigos de todo o Brasil podem tirar suas dúvidas nesse aspecto de religião, economia e história. Vieira, ontem e hoje, uma visão do mercantilismo. As perguntas podem ser encaminhadas através do telefone 017-224-5556. Tribuna Independente, ao vivo para todo o Brasil. A primeira pergunta será encaminhada pela Ana Rita. Padre Herman, já que Antônio Vieira não era um profissional da área, como ele se pronunciava sobre os problemas econômicos da época? Qual a influência que ele tinha nisso? Vieira era sacerdote, jesuíta, e estava bem consciente do fato que não era profissional da área. E assim ele justifica a sua intervenção, as suas opiniões a respeito. Assim ele justificava por que ele escrevia para gente importante em Portugal sobre problemas econômicos do Império Português. Numa carta ao Duque de Cadaval, de 1º de julho de 1692, ele assim justifica essa sua intervenção. Bem conheço, Senhor, que esta matéria não é da minha profissão. Mas, como nos incêndios e nos outros apertos e necessidades gerais, nenhum Estado é isento. Antes, todos têm obrigação de acudir a elas. Ou seja, em caso de urgência, todos têm que ajudar. E ele, não sendo profissional, mas vendo a urgência do problema, achava necessário intervir, achava necessário dar a sua opinião, né, para contribuir a resolver esses problemas. Professor Carlos Henrique encaminha a sua questão. Padre Herman, o que o Padre Vieira significa para nós hoje? Evidentemente, o Padre Vieira continua sendo uma figura importante para a história do Brasil. Ele é importante, por exemplo, para a literatura. O português do Padre Vieira é algo fantástico. Eu devo confessar que quando eu li as cartas de Vieira e quando eu escrevi em 93 este artigo sobre o Padre Antônio Vieira e os problemas econômicos do Império Português, eu aprendi muito, eu como estrangeiro, aprendi muito com o português de Vieira. É uma linguagem bonita. Você percebe que é alguém que domina a língua portuguesa. E nesse sentido, continua sendo importante até hoje para os estudantes. Muitos advogados, por exemplo, consultam os sermões de Vieira, porque nesses sermões eles encontram imagens bonitas para melhorar as suas defesas, né? Metáforas interessantes.
Vieira também é interessante para a igreja, acredito, hoje em dia, porque ele, como veremos, foi um sacerdote muito preocupado com os problemas sociais, sem a menor dúvida. Escrevia veementemente contra as injustiças. Nesse sentido, continua sendo um exemplo da necessidade de se combater, inclusive, a corrupção, as corrupções que existem. Inclusive, em relação a isso, tem uma história interessante. O rei de Portugal tinha conhecido Vieira, porque ele tinha sido pregador oficial na corte portuguesa. Então, consultou Vieira em relação à possibilidade de manter 2 governadores. Então, perguntou, na sua opinião, compensa mantermos 2 governadores ou é melhor ficar com um só? Maranhão e Paraná. Resposta de Vieira, na minha modesta opinião: Sua Majestade, acho melhor um ladrão que 2. Então, era uma pessoa que estava muito preocupada com isso. Também é interessante para a igreja hoje a sua capacidade de dialogar com pessoas de outras profissões, de ver os problemas do mundo e de abrir um diálogo sobre essa problemática, a fim de achar soluções para isso. Então, nesse sentido, acredito que Vieira continua até hoje sendo uma pessoa importante. Para a igreja, basicamente, não precisa dizer isso no fundo, porque a preocupação fundamental dele era a evangelização. Claro, quando opinava sobre economia, ele sempre tinha em mente a obra da evangelização, que fica bem claro nas cartas dele também. Tribuna Independente ao vivo na Rede Vida de televisão. Hoje é a oportunidade de você entender um pouco de economia, de história, de religião, com a presença do professor Padre Herman Voss. Os amigos de todo o Brasil podem encaminhar perguntas, tirar suas dúvidas através do telefone 017-224-5556. A Tribuna Independente é ao vivo e a professora agora, Sônia, vai fazer a sua pergunta. Padre Herman, como a gente pode localizar o Padre Antônio Vieira no contexto religioso e mercantilista ao mesmo tempo? Eu me interessei pela figura de Vieira basicamente por causa disso, dessa sua pergunta. É uma figura que vivia a ambiguidade do mercantilista português e do sacerdote católico. Mercantilista porque entrava de corpo e alma no jogo de poder entre as nações europeias, e nas suas cartas dá para ver que ele gostava disso, tinha um prazer em participar dessa problemática toda. Mas, por outro lado, sentia que, como sacerdote, como católico, como jesuíta, evidentemente tinha de ter uma missão mais abrangente, universal, como diz a própria palavra, católico, ou seja, universal, para todos, e não apenas para os portugueses. E ele sentia isso claramente na sua vida. Quando ele fez um retiro inaciano, ele comentou numa carta a um amigo dele que, refletindo sobre a necessidade de eliminar as paixões na vida que desviam do fim principal, que é a evangelização, que é Deus, ele sentiu que na vida dele tinha sido o zelo excessivo pela pátria. O zelo excessivo pela pátria. Então ele sentia que, no fundo, ele tinha exagerado um pouco, talvez, na dose de mercantilista e negligenciado um pouquinho, talvez, com isso, o seu papel de sacerdote católico, cuidando de todos e da evangelização na sua forma mais pura. Eu acho que isso fica claro nos escritos dele. Pergunta agora do professor Carlos Henrique. O Padre Herman, mercantilismo é, por acaso, uma concepção mercantil da sociedade? De fato é. Como diz a palavra mercantilismo, é de fato uma concepção mercantil da sociedade, uma visão comercial da sociedade.
E isso teve implicações muito fortes naquela época, no século XVI e XVII, XVI iniciante, depois XVII, o século de Vieira, porque isso começou a mudar a visão da sociedade. A visão mercantilista, no fundo, é amoral. Não digo imoral, mas ela se coloca fora do aspecto moral. Isso fica claro, por exemplo, na questão dos juros. Os juros sempre foram vistos como algo não muito católico. Um problema moral. Cobrar juros em troca de quê? Não é bem justo fazer isso. Sempre foi tratado esse problema de juros por filósofos e teólogos. A partir do mercantilismo, são os economistas, os homens de negócios. Economistas é difícil já falar em economistas na época do mercantilismo. Mas já tem mercadores e pensadores sobre o problema econômico. Essas pessoas começam a ver o juro como algo que não tem nada a ver com a moral. É um negócio eminentemente prático. Vamos analisar se o juro irá subir o juro ou baixar o juro é bom para a economia ou não. O que interessa é isso. Se é moral ou imoral, não tem muito a ver. E nisso surgiu, evidentemente, um conflito muito grande com a igreja. Há uma emancipação do pensar sobre o econômico da igreja. O pensar sobre o econômico se desliga da igreja, das faculdades de filosofia e teologia. A Tribuna Independente, a pergunta agora será encaminhada pela Sônia. Um padre Antônio Vieira, um jesuíta. E o mercantilismo, um sistema de poder, Como que Padre Antônio Vieira, o que significava isso para ele, na época dele ali? Como que ele agia? É claro que na congregação dos jesuítas tinha certas tensões também. Às vezes é um pouquinho aquilo que a gente vê nas nossas dioceses. Você tem bispos que são mais administradores e você tem bispos que são mais profetas. Você tem o bispo profeta, você tem o bispo administrador. Isso é ruim? Diria que não. São Paulo fala das várias vocações na igreja. Ora, bispos têm vocações diferentes também, têm quedas diferentes, têm mais ênfase a um determinado tipo de coisa. E, basicamente, tem os bispos que são ótimos administradores, acham que os meios materiais na igreja são importantes. Parede de vida é um exemplo, uma tentativa de se atualizar, de se modernizar. Outros bispos acham que é importante o sinal do profeta que vive na pobreza, por exemplo, que vive uma relativa penúria. Encaminhada pelo professor Carlos Henrique. Padre Herman, quais foram os problemas econômicos que Vieira abordava com maior frequência em suas cartas? Em primeiro lugar, tem 4 temas que voltam com uma certa frequência. O primeiro tema é a necessidade de se criar, como já foi colocado aqui, uma companhia de comércio. A exemplo da Companhia de Comércio da Holanda. Uma outra problemática colocada se relacionava com a necessidade de trazer as especiarias da Índia para o Brasil, experimentar o plantio dessas chamadas drogas aqui, para poder exportar essas drogas para a Holanda, para a Europa, a um preço mais baixo. Ficaria a metade do percurso marítimo. Então era uma visão de minimização do custo de transporte, no fundo. Um terceiro problema colocado por Vieira é o problema dos judeus. Querendo expulsar os judeus de Portugal, ele achava que seria um desastre. Os judeus têm que ficar em Portugal. Faz-me o favor que eles são importantes por causa do capital que eles têm. E, em último lugar,
a necessidade de se criar uma moeda colonial própria. São esses 4 temas. Tribuna Independente ao vivo na Rede Vida. Hoje é História, Religião e Economia. Vieira ontem e hoje, com a presença do padre Herman Watts. Pergunta agora será encaminhada pela Sônia. Padre Herman, na época de Vieira, a igreja tinha quase que todo o monopólio, né, das ideias. Tudo era igreja. E hoje? Como que? Vieira dialogava com pessoas num mundo, pelo menos o mundo português, tanto o mundo português europeu quanto o Portugal aqui na América, com pessoas católicas, basicamente. Então era um tanto quanto um monopólio ideológico. Hoje a igreja, evidentemente, é uma das muitas organizações não governamentais que crescem no mundo a um ritmo muito grande. Né? ONG, né? A igreja, então, terá de se adaptar a essa nova realidade. Isso é uma diferença com a época de Vieira. Estava começando, evidentemente, a diversificação na Europa também. Os países ibéricos tentaram se isolar desse pluralismo. Mas Vieira conhecia um pouco desse pluralismo ideológico quando ele passou uma temporada na Holanda, onde ele vivia. Inclusive, numa das cartas, ele se queixa do fato que não podia nem usar o hábito de sacerdote, porque isso era problemático na Holanda. Né? Católicos podiam viver lá, agora nada de um padre se manifestar ou se impor na Holanda. Hoje a igreja, então, terá de viver nesse mundo pluralista e ser um dos interlocutores e colocar a sua opinião, o seu ponto de vista, junto a tantos outros pontos de vista também. Viva a vez do professor Carlos Henrique encaminhar a sua questão. Ô, professor Herman, o senhor poderia falar sobre o plantio das drogas ou especiarias da Índia aqui no Brasil? Essa experiência já fora feita no início do século XVII. Depois o rei de Portugal proibiu o plantio dessas drogas em terras brasileiras. A partir de 1670, Portugal entra numa crise comercial. O comércio externo português entra em crise, devido a uma série de coisas, entre outros, Colbert, que plantou açúcar nas Antilhas e coisas assim. Aí vem a ideia de atacar os holandeses no seu próprio terreno, plantar essas especiarias no Brasil e exportar para a Europa a um preço mais baixo, porque no Brasil é possível plantar essas drogas, era possível, ia muito bem, o percurso era metade do percurso normal, então eles podiam diminuir o custo de transporte dessas especiarias para a Europa de modo sensível e fazer uma concorrência aos holandeses e assim eliminar